Não se julga uma vacina, Datena, pela sua origem, se julga uma vacina pela sua eficácia, se ela salva ou não salva. E se salva, pouco importa de onde ela vem, se vem da China, se vem do Japão, se vem da Inglaterra, de Portugal, da Espanha ou dos Estados Unidos. O que importa é que ela, sendo eficaz, salva vidas. Eu Nós também estamos acho. diante de uma corrida pela vida. Eu também acho. Não é como corrida pela jornalista, vacina. não. É como cidadão, eu também acho. Para mim, tanto faz se a vacina é russa, chinesa, americana e tal. Só que essa vacina não é unanimidade Bolsonaro, não. mundial. Ele já disse que a vacina chinesa Os não, americanos estão aplicando a vacina chinesa, os franceses estão aplicando a vacina chinesa. A exceção da Indonésia, que o senhor falou, só a China em fase emergencial. Então, por que tanta briga por causa de uma vacina que não está aprovada? Se o senhor acusa o Bolsonaro de estar usando politicamente isso, o Bolsonaro está acusando o senhor da mesma coisa, de estar usando politicamente a vacina. E aí como é que fica? Negativo, Datena. Desculpa, negativo. Eu aqui sigo a orientação da ciência. Eu nunca declarei para você nem para ninguém que era uma gripezinha, um resfriadozinho. Eu nunca Mas ofereci falou que o pior já tinha passado. brasileiro aqui de São Mas Paulo, o senhor falou Datena. que o pior já tinha passado. Sem querer polemizar, o senhor falou que o pior já tinha passado, não falou? E o pior já passou mesmo. Nós estamos em fase de declínio. Aliás, o Jornal da Bandeirantes, todas as noites, reproduz isso. Pergunte ao Eduardo Oineg, que apresenta todos os dias, todas as noites, o Jornal da Bandeirantes. Não, eu não estou aqui para perguntar para jornalista, eu estou aqui para perguntar para o senhor. Reproduz isso. O senhor falou que o pior já passou. O senhor está falando que o Bolsonaro falou que era uma gripezinha, mas eu não vou... mas não passou tudo, o senhor não precisa me mandar eu perguntar para companheiro meu. Eu estou perguntando para o senhor por que o senhor falou que o pior já passou e agora está brigando tanto pela vacina. Porque nós precisamos ter, Datena, a situação pior em São Paulo já de fato passou, mas nós ainda temos a pandemia em São Paulo. Nós precisamos controlar a pandemia com a vacina ou com as vacinas. Esta é a posição da ciência, essa é a posição correta. Não seria mais claro a gente passar para a abertura e volta às aulas e fase amarela? Não seria mais claro a gente passar quando tivesse a vacina, então? Datena, volto a repetir a você, são 20 médicos especialistas que cuidam disso, Datena. Não é uma determinação minha, e nem será sua, Datena, com todo o respeito que você merece. Você tem falado nem eu quero que seja minha, mas quantas pessoas morreram hoje em São Paulo, governador? Datena, você não é médico, você não é infectologista, nem o senhor, você não é especialista nem o senhor nisso. é médico. O senhor é governador de São Paulo e eu respeito o senhor como governador de São Paulo. Mas quantas pessoas morreram hoje em São Paulo? Quantas pessoas morreram hoje em São Paulo? Quantas pessoas morreram hoje em São Paulo? Datena, os números serão divulgados daqui a pouco. Não, já foram divulgados. São 111 pessoas que morreram em São Paulo. É quase que a metade da França inteira, quase que o total da Espanha inteira. E lá os caras estão fechando tudo. E aqui a gente está em fase amarela. Então, essas discordâncias Datena, que o povo não consegue entender. França não é a circunstância do Brasil, Datena. A circunstância da França, da Espanha, da Itália, de Portugal, da Grã-Bretanha, não é a circunstância do Brasil. Mas é preciso explicar isso direito para a população, porque a população não está entendendo. A população não está entendendo isso, acha que isso é uma briga política do senhor com o presidente Bolsonaro, que é o que a maioria da população está entendendo. Isso é o que o povão está entendendo. Não estou defendendo nem outro aqui. Bom, tomara que não seja mesmo, Datena, e que o povo esteja em primeiro lugar. Datena, eu defendo a vida, eu defendo a existência. O senhor acha que eu defendo o quê? Eu defendo a saúde dos Eu brasileiros. não sou médico, mas eu também defendo a vida como jornalista. Essa é a minha função. Essa é a minha função, defender a vida também. Datena, eu posso ser médico, mas o senhor também não é. Médicos Eu especialistas. acabei de consultar o médico agora, o Davi Uip, que o senhor citou aí. Acabei de consultar o médico. Mas com o perdão da má palavra, se eu não sou médico, o senhor também não é. E eu estou ouvindo cientistas e estou ouvindo o senhor como governador. E quer saber, eu acho que essa briga está mesmo muito politizada e fora de hora. A gente tem que pensar mais no povo do que em briga política nesse momento, com todo o respeito. É o que nós estamos fazendo aqui, Datena. Eu espero que sim. Quem politizou esse tema foi Jair Messias Bolsonaro, infelizmente. Não fui eu que ofereci cloroquina para o povo brasileiro, nem fui eu que disse que era um resfriadozinho. E já 155.403 brasileiros morreram. E não foi de resfriado nem de gripe, Datena. Eu também não defendi cloroquina, coisa nenhuma, quando não houve aprovação de nenhum país, a comprovação oficial de que a cloroquina fazia bem.
Eu fui o primeiro a dizer aqui. Mas o presidente Bolsonaro comprou 1 milhão de doses e mandou distribuir em todo o Brasil. 1 milhão de doses com dinheiro público. Mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses? Que evita mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses de uma vacina que ainda não está aprovada também. Tem esse detalhe. E a gente não sei se tem grana para isso. É uma coisa, aplicar é outra. Eu sei que mas por exemplo, para qualquer vacina de Oxford também, se essas vacinas não puderem ser Jair Bolsonaro, aplicadas, vou lhe dizer aqui, comprou 4,4 bilhões de reais em vacinas da Oxford e da Covax. Assinou medida provisória. Eu já também questionei isso. Eu já questionei isso também. De reais. Eu já questionei isso com o presidente da Anvisa. Cadê a aprovação da vacina de Oxford? Eu já questionei isso com a Anvisa também. Seja justo. Eu perguntei para um médico que é presidente da Anvisa. Eu questionei isso também. Mas por que você não pergunta para o presidente Bolsonaro? Ele gastou 4,4 bilhões de reais. Eu vou perguntar para o Bolsonaro, ele não me deu entrevista. Como é que eu vou perguntar para o Bolsonaro? Eu estou perguntando para o senhor. O Bolsonaro não me deu entrevista, até agora não me deu entrevista. Pergunta você também. Não, pergunto eu. Pergunto eu se ele me der entrevista. Eu pergunto se ele me der entrevista. Como é que eu vou perguntar? Como é que eu vou perguntar se ele não me der entrevista? Estou perguntando para o senhor porque o senhor me deu entrevista. Se ele aparecer aqui para perguntar, é a primeira coisa que eu vou perguntar para ele. O senhor não tenha dúvida nenhuma. Agora, pergunta a você é muito relativo. Eu não sou dono da agenda do presidente. Quando ele quis falar comigo, eu perguntei. E fiz um monte de perguntas que muita gente não fez. Agora, se ele não quer falar comigo, eu também não quero falar com ele. É 0 a 0. Agora, se ele pretender dar entrevista aqui democraticamente como o senhor, será perguntado. O senhor pode ter certeza que vai faltar pergunta nenhuma. E a sua assessoria, eu não sei se por causa de ter ficado um pouco mais tensa a entrevista, pediu para parar a entrevista, mas acho que é pela sua agenda mesmo, porque as meninas aí da sua assessoria são sempre muito educadas. Como o senhor, aliás, é também.